Olá! Agora que você já aprendeu sobre a criação de atributos de classe, e nesse caso, atributos de dados, chega a hora de você aprender os chamados métodos de classe. O conceito é muito parecido. Um método de classe será aquele que estará atrelado à classe. Veja que aqui o método cumprimentar ele depende da instância porque eu quis imprimir o ID do objeto em si que foi construído. Contudo, algumas vezes você só quer criar um método que independe de qual é o objeto que está sendo executado. Uma primeira forma de você poder fazer isso seria utilizando o chamado decorator. Decorator são esses elementos que começam com arroba e em geral ficam em cima de funções e métodos. Nós estudaremos o decorator com mais detalhes em módulos mais avançados. Aqui você só precisa saber a utilização dos decorators que existem no interpretador padrão. Depois de inserido o decorator, você vai definir o método como normalmente você faria, utilizando a palavra reservada def e dando um nome para o método. Eu aqui vou chamar de método estático em português para ficar claro. Veja que quando eu abro parênteses, o PyCharm já me dá uma pista do que está acontecendo, porque quando eu criei um método de instância, ele já acrescentou o atributo self para mim. E quando eu utilizo um método estático, ele não faz isso. Porque na realidade o método estático funciona como simplesmente uma função atrelada à classe pessoa e por isso ela independe do objeto. Portanto, você não precisa receber nenhum atributo. E nesse caso, a sua lógica aqui deve fazer algum cálculo que independa tanto da classe quanto do objeto. Assim como no caso dos atributos de dados de classe, no caso aqui da aula anterior, os olhos, você pode executar o método de classe através do objeto ou da própria classe. O que nós não podemos fazer com o cumprimentar. Quando nós executamos o cumprimentar através da classe pessoa, nós fomos obrigados a passar o objeto como parâmetro aqui em cima. Já quando você tem o chamado método estático, você não precisa fazer isso. Você simplesmente vai utilizar o pessoa, executar o método estático ou através também do próprio objeto, porque vale aquela máxima que nós já estudamos. Se o atributo não for encontrado no objeto, o Python vai tentar procurar na classe e, portanto, isso aqui vai dar certo. Executando esse código, você obtém aqui os valores de 42, 42. Mas além da utilização do decorator static method, existe também uma outra forma de você criar um método de classe, que é utilizando um outro decorator, que é o chamado class method. Nesse caso, você vai querer ter acesso à classe que está executando esse método. Veja que quando eu crio esta classe, e eu vou chamar aqui de nome e atributos de classe, quando eu abro parênteses, veja que o PyCharm de novo já me dá uma pista do que está acontecendo. Porque em vez de chamar o primeiro parâmetro de self, ele chamou de CLS, justamente fazendo alusão às consoantes que existem na palavra class. Obviamente que você não pode utilizar o class aqui porque class é uma palavra reservada, ou seja, ela somente pode ser usada na criação de classes. Por isso é comum você encontrar este primeiro parâmetro chamado de CLS. E este CLS faz justamente alusão à classe que está executando esse código, nesse caso aqui o pessoa, e nós vamos confirmar isso. Você deve utilizar o class method quando você quer acessar dados da própria classe. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos formatar e retornar uma string onde eu vou colocar, por exemplo, o nome da classe. Então, vou colocar aqui o CLS e vou, por exemplo, acessar o atributo olhos da classe.
Portanto, como eu tenho CLS, eu posso acessar os atributos de classe, nesse caso aqui da classe pessoa. Portanto, executando aqui da mesma maneira, nós podemos executar tanto pela classe, então nomes e atributos direto pela classe, ou indiretamente através do objeto. Executando este código, veja que nós temos aqui o resultado da impressão com o nome da classe e a quantidade de olhos, por conta da impressão através da classe pessoa, e também temos o mesmo resultado quando executamos o código através de um objeto do tipo pessoa, nesse caso aqui o objeto Luciano. Então essa diferenciação entre métodos e atributos de classe com relação aos métodos e atributos de instância é um conceito muito importante que nós vamos utilizar largamente quando começarmos a aprofundar na orientação a objetos, utilizando funcionalidades avançadas como herança e sobrescrita.